Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Primeiramente, eu quero parabenizar o meu pastor Ezequiel, aos demais pastores pelo dia do pastor, a esses que receberam a incumbência desta honra de levar o rebanho de Cristo para a glória de Deus, amém? Amém. O trabalho dessa noite, ela vem falando não só para pastores, mas para cada um de nós que recebeu o chamado e porventura por uma palavra contrária, por uma atitude errônea, pegou o seu chamado e colocou num potinho, colocou numa gaveta e lá deixou esquecido. Para a realização deste trabalho, eu quero contar para os irmãos o meu testemunho. Há 2 anos atrás, por conta da pressão dos ministérios ao qual eu trabalho, perseguição, calúnia, difamação, fofoca, eu fui até agredida dentro de uma igreja. E eu falei para Deus, eu não preciso passar por isso. Mas na verdade a gente precisa. Porque esse é o nosso sacrifício, essa é a nossa renúncia do Evangelho de Cristo. Se está tudo bem, está tudo errado. Então eu falei para o meu esposo assim: Marcelo, eu não tenho tempo para mais nada. Eu não vou a festas de aniversário. O meu aniversário de casamento eu já nem saio mais por conta de ensaios, porque às vezes eu estou dando aula de teatro, eu não consigo. Então assim, por todo aquele meu sacrifício de não estar fazendo as coisas que realmente eu gosto de fazer, eu, Carnival, disse: não quero mais trabalhar na obra do Senhor. Não aguentei a pressão. Meu esposo disse para mim: Val, como assim? Você já faz isso há mais de 30 anos. Eu disse: não, cansei. Ele disse: você tem certeza? E as vidas que se inspiram em você, os departamentos que você está à frente? Eu disse: Marcela, eu não quero mais. Eu não quero mais ser humilhada, eu quero passear. Eu quero curtir a vida, eu quero viajar. Daqui para frente, eu só quero curtir, vai ser só alegria. Fui nos meus pastores, porque eu trabalho em outras denominações, e falei: estou entregando os departamentos. Aí eles disseram para mim: oi? Como assim, irmão? Não quero mais. Não estou suportando o peso. Porque a gente às vezes vê muitos pastores até se suicidando, tirando a vida. E isso não é diferente, irmãos, com nós que estamos à frente do departamento. A pressão é muito grande. E eles disseram: Val, não faz isso não. O Senhor não me mostrava você saindo dos departamentos. Eu disse: eu quero sair. Irmãos, e saí. E eu disse assim: hoje, daqui para frente, vai ser só alegria. Vou curtir, eu vou sair. Irmãos, a minha alegria durou 15 dias. Viajei, saí, passei. Depois de 15 dias, eu comecei com muitas dores na minha barriga, uma dor forte. Quem é mãe aqui sabe a dor de um parto, né? As minhas dores eram parecidas. E eu falei para o meu esposo assim: de repente, o meu período menstrual, essas dores são de acordo com a cólica que eu estou sentindo. Uma semana depois, continuou aquelas dores, fiquei menstruada. Mas a menstruação virou uma hemorragia, que durou 25 dias, direto sem parar. E eu disse: Marcelo, eu vou ao médico porque isso está normal. Marquei meu ginecologista, fui ao médico, ele me passou uma injeção onde ele disse assim: Val, essa injeção vai suspender isso durante 3 meses. Eu falei: ótimo, a gente já nem gosta disso mesmo, né? Tá ótimo. Fui eu na farmácia, tomei a injeção e a hemorragia só aumentou e as dores só aumentavam. Eu disse: não estou suportando mais isso está estranho. Voltei ao médico, falei com ele me passou o Diane 35. Ele trata os ovários, ele trata muitas doenças que a mulher tem, né? Comecei a tomar, tomei a primeira cartela, tomei a segunda cartela, tomei a terceira cartela. Resumindo, a hemorragia não passou. Vou fazer um resumo para vocês. Eu fiquei 10 meses com uma hemorragia. Eu era a própria mulher do fluxo de sangue. Eu já não saía. Então aquele período que eu disse que vai ser só alegria, foi o quê? Só tristeza, só desolação, só dor. Voltei ao médico e ele falou: Paulo, isso está normal, como assim? Eu falei: não, o senhor faz alguma coisa, porque tudo que o senhor está passando só está dobrando as minhas dores e a hemorragia está aumentando. Ele disse: vamos fazer uma ultrassom para a gente ver de onde está saindo isso. Irmãos, eu fiz a ultrassonografia e eu desde menina eu tinha um mioma intramural. Ele ficava agarrado na parede do meu útero, calcificado, era uma pedrinha que desde a criança tinha. Quando eu fiz essa ultrassonografia, ele disse: Val, você tem uma bolha de sangue enorme que está crescendo muito dentro de você, tem quase 1.000 quilos de um mioma. E aquela pedrinha, irmãos, não estava mais ali, ela virou uma bolha de sangue hemorrágica.
E as dores, irmãos, eram desesperadoras. Ele falou assim: Val, a gente vai precisar fazer uma cirurgia. E eu toda boa, né? Tudo bem. Quanto que é? 15 mil reais. Ah, 15 mil reais? 15 mil reais. Ok, fui para casa desnorteada, cheguei em casa e falei com meu esposo que está lá: Marcelo, 15 mil. Aí ele disse: ah, tá, 15 mil. 15 mil? 15 mil reais? Aí, não, gente, eu não sei. Ele fala: não tem problema, a gente vende um carro, a gente não sei, a gente faz alguma coisa. Eu falei: Marcelo, eu não quero que você venda seu carro, porque você usa ele para os seus trabalhos. E eu ainda assim, gente, com a mente, sabe, são as coisas do mundo, são as coisas da carne. Não vende não, você quer passear com o seu carro. E eu falei para ele naquele dia: Marcelo, eu não estou aguentando mais. Eu já estava branca, irmãos, branca, eu sou morena, eu estava branca. O meu sangue estava se esvaindo. Numa noite, a dor veio tão forte que eu dei um grito, que os vizinhos veio correndo para saber o que estava acontecendo. Era tão desesperador a dor. Eu tomava remédio para dor, doía tudo, não passava de jeito nenhum. Eu batia com a cabeça na parede de tanta dor, só doía o meu ventre. E vou falar para vocês, naquela noite, eu lembrei de tudo que eu vivi desde que eu aceitei Jesus. Eu chorava muito e falei para ele assim: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, eu sempre cuidei da tua casa, sempre cuidei dos teus ministérios. Por que o Senhor está deixando eu pensar isso? Eram 3 horas da manhã quando ele falou assim. Aleluia, Jesus. Ele disse assim para mim: filha, você abandonou a minha obra. Aquilo que eu coloquei na tua mão, você abandonou por causa do homem. Pelos teus pecados eu fui massacrado, humilhado. Fui morto na cruz pelos teus pecados. Fui levado ao matadouro como um cordeiro mudo. E você abandonou a minha obra por uma perseguição do homem. E eu, na mesma hora, irmãos, eu me lancei no chão e falei: Senhor, me perdoa pela minha fraqueza. Me perdoa, Senhor, por tudo que eu tenho feito. Me perdoa, Senhor. Oh, Jesus. Santo. No dia seguinte, meu esposo foi a Maricá e encontrou o Ricardo, que é o nosso amigo. Ele é um vereador de lá e ele quase não tinha muito contato com ele, assim, para falar a nossa vida, porque o nosso particular, a gente só fala para quem a gente tem muita intimidade. E meu esposo falou do que estava acontecendo comigo. E na mesma hora ele disse assim: Marcelo, a gente vai resolver isso para ontem. Eu tenho amizade com o chefe da saúde do hospital de Maricá. A gente vai conseguir essa cirurgia para Val. Ok, meu marido chegou em casa, falou comigo. Eu falei assim: Marcelo, mas o hospital de Maricá é pelo SUS. A fila do SUS é imensa. Ele disse assim para mim: Val, ele disse que vai conseguir. Passou 3 dias, toca o telefone, a enfermeira liga: eu poderia falar com a senhora Valdirene Saldanha? Eu disse: sou eu. Eu queria saber se a senhora pode vir se internar hoje, porque o médico vai operar a senhora amanhã. Aleluia. E eu fui para lá, irmãos. Me internei, fiz a minha cirurgia e disse para o Senhor: se Ele me curasse daquele sofrimento, que eu nunca mais iria abandonar de fazer a obra dele. Porque, irmãos, quando a gente recua daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, a tendência é só cair. Primeiro lugar na nossa vida é o reino do Senhor. E quando a gente diz não tenho tempo mais para Ele, Ele também não tem para nós. Irmão, qual o que você quer dizer com isso nessa noite? Aquele que recebeu o teu chamado, que faça com verdade, faça com amor. Não olhe para o irmãozinho que não fala com você, que está de cara feia, com a fofoca, com a intriga. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que nós temos que nos alegrar com as perseguições, com as calúnias. Peraí, irmão, mas eu sou humano. Mas se você recebeu esse chamado aqui na terra de levar o rebanho do Senhor, juntamente com os pastores do céu, faça isso com amor e com verdade. No Ministério Semente de Cristo, no Ministério Fornalha de Fogo, no Ministério Lavareira de Fogo, nessa noite eles vêm com a ministração. Cumpra o teu chamado. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
vem baseado em 1 Coríntios 7, do 20 ao 24, que diz assim: cada um vive na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, liberto é do Senhor. E da mesma maneira também, o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprado por bom preço, não vos passais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Amém? Amém. Pastor Ezequiel, a Bíblia diz que Deus me fez para viver em paz comigo, espalhando o amor e pregando o Evangelho. E o Senhor recebeu esse chamado. Por isso, seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você aonde você estiver. Amém? Amém. O Ministério Semente de Cristo, juntamente com o Ministério Profético Labaredo de Fogo e o Ministério de Varões Fornadas de Fogo, nesta noite com a ministração, cumpre o seu chamado. Amém? Amém.